Eu sou o professor Murilo Coelho, criador do curso de redação para acadêmicos de direito, idealizado para formar redatores que saibam se comunicar por meio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a fim de produzirem textos claros, coesos e coerentes, que atendam às necessidades comunicacionais da profissão. Com mais de 20 anos de experiência na edição e revisão de textos jurídicos, atuando em revistas importantes no cenário nacional, como da editora Consulex, que produz a Revista do Direito Trabalhista, a Revista Prática Jurídica, a própria Revista Consulex, a Revista Licitações e Contratos Administrativos. Com essa bagagem é que eu quero transmitir para vocês os conhecimentos de como produzir os seus textos, quer seja para fins acadêmicos ou profissionais. E você terá se tornado, depois de completar esse curso, um exímio redator. Atuo também como autor de várias obras didáticas, entre elas a redação para o Enem, redação para concursos públicos, gramática da língua portuguesa para concursos públicos, entre várias outras. Atuei também como editor profissional de coleções distribuídas nacionalmente, como guia para passar em concursos públicos, com vários fascículos de cada matéria mais importante abordada na maioria dos processos seletivos. Também fizemos o guia de concursos do Poder Judiciário, que aliou a teoria à prática, colocando toda a matéria dos editais e questões comentadas. Fui editor também do Guia para Passar na OAB, em 8 volumes, coleção que envolveu professores de várias áreas do direito, a fim de demonstrar aos estudantes como se preparar para passar na primeira fase do exame de ordem. No nosso curso, as lições são aprofundadas, são consistentes. Nada semelhante como os canais de YouTube gratuitos por aí e as inúmeras videoaulas que você consegue obter na internet. Em nossas aulas, você não precisará jamais fazer uso da famigerada didática decoreba, aquela metodologia de que você tem que ficar decorando regras da gramática para produzir seus textos. Passo a passo, lição após lição, você aprenderá a produzir textos coerentes, concisos e perfeitamente bem escritos, com uma didática que alia a teoria à prática. Teremos, sim, revisão de regras gramaticais, as mais usadas, porém, nós faremos isso dentro de um contexto no qual nós vamos estudando e aplicando as regras para que você consiga aprender a produzir textos sem necessidade de memorização, de tabelas, nada disso. Afinal de contas, cada vez que você precisar produzir um texto, você poderá consultar quantas obras, dicionários e gramáticas e concordâncias que você quiser. É importante destacar que o artigo 133 da Constituição Federal de 1988 dispõe que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Além disso, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei nº 8.906 de 1994, reforça a indispensabilidade do advogado e a sua função social, conforme a previsão do artigo 2º e dos parágrafos 1º e 2º, nos quais fica estabelecido que o advogado é indispensável à administração da justiça. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável a seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público.
Por munus público, entende-se aquilo que é conferido por lei e imposto pelo Estado, em benefício da coletividade. É dever que não pode ser recusado, como aquele serviço do júri, serviço militar, a advocacia de ofício, a curatela, a tutela, entre outros que a lei não excepcione. Sendo assim, a boa escrita contribui enormemente como uma ferramenta fundamental para o operador de direito. Erros na escrita podem fazer com que a sua credibilidade seja diminuída. Dizer, fazem 2 semanas ou houveram testemunhas no processo, pode fazer com que você perca a sua credibilidade profissional. Por isso, o acadêmico precisa tomar cuidados essenciais com o uso da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Na pontuação, por exemplo, a vírgula pode transformar a mensagem. Vamos ver a campanha comemorativa dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa, que lançou um vídeo para a data especial. Assista e vamos continuar já. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Outro problema que pode atrapalhar bastante o trabalho acadêmico ou profissional do acadêmico de direito é a progressão textual ilógica. O requisito indispensável para a coesão e para a coerência na redação é a progressão textual. Cada frase da sua redação deverá estar conectada à outra, seguindo uma estrutura que contribua para o encadeamento lógico e semântico. Caso contrário, a mensagem que você pretende passar pode ser recepcionada de forma diferente ou mesmo contrária da qual foi intencionada por você. No tipo de interlocução construída, a objetividade é fundamental, assim como a pertinência dos argumentos utilizados para a defesa do seu ponto de vista. As contradições entre as ideias, a falta de coerência no desenvolvimento e conclusões que não decorram do que previamente tenha sido exposto, pode até mesmo fazer com que o magistrado rejeite o texto ou o seu professor atribua nota 0 ao seu trabalho acadêmico. O neurocientista espanhol Francisco Moura, autor do livro Neuroeducação, só se pode aprender aquilo que se ama, já em sua 11ª edição em 2013, publicado pela Aliança Editorial da Espanha, critica as metodologias tradicionais de ensino ao dizer que mais vale 50 aulas de 10 minutos do que 10 aulas de 50 minutos. Por essa razão, nós fracionamos as aulas. Você terá que ver a parte 1, depois a parte 2, a parte 3, a parte 4 de um mesmo assunto, a fim de não cansar fazendo a mesma aula durante 1 hora. Isso porque, após o vídeo, você terá atividades para produzir textos, questões que você terá que responder e várias outras, a fim de poder fixar melhor os ensinamentos. É dessa maneira que nós aliaremos a teoria à prática.
O curso de técnicas de redação forense para acadêmicos de direito foi criado especialmente com o objetivo de propiciar aos estudantes a prática de produzir textos profissionais que reflitam e incorporem os critérios de qualidade, de interesse e de influência, a fim de desencadear a ação pretendida pela comunicação na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Os acadêmicos não apenas precisam redigir peças processuais, mas também têm de elaborar monografias, escrever mensagens, fazer anotações e várias outras ações que demandam o domínio da língua escrita. A produção textual jurídica não deve ficar longe dos princípios básicos que regem a boa escrita. Assim, embora salientemos o rigor e o formalismo jurídicos, o objetivo principal é formar redatores habilitados na coerência, na coesão e na concisão. O curso servirá para atividades complementares, de acordo com a orientação da coordenação acadêmica da instituição de ensino superior da qual você fizer parte. É importante destacar que algumas características da escrita virtual exercem certas influências na construção da linguagem habitual dos adolescentes ou de quem já saiu da adolescência e já está na vida adulta, mas que muitas vezes estão ainda em aprimoramento da produção escrita. Como a comunicação escrita precisa ser a mais formal possível na redação de textos acadêmicos, oficiais ou jurídicos, uma frase como esta que veremos agora jamais poderia ser utilizada em qualquer dos documentos mencionados. Dê uma olhada. É uma brincadeira. A tradução vocês não têm novidade hoje, é a forma. Mas outras formas de abreviação, de concordância errada que são usadas no WhatsApp, no Facebook, em chats, podem influenciar negativamente na hora da sua redação. Por isso nós vamos prestar atenção a esse fenômeno também. Sendo que a interação entre o operador de direito e o Poder Judiciário se dá de forma escrita, o domínio da redação é de fundamental importância. De acordo com o artigo 4 da Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 9, de 2004, entre as capacidades que devem ser observadas pelas instituições de ensino superior, o curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: leitura, compreensão e elaboração de textos e documentos, a correta utilização da linguagem com clareza, precisão e propriedade, fluência verbal e escrita com riqueza de vocabulário. Além disso, a prova do ENAD também avaliará se o estudante desenvolveu, durante o processo de formação, as competências e habilidades para ler, compreender e elaborar textos jurídicos ou normativos com a devida coerência. Cabe destacar que o artigo 8º da mesma resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 9 de 2004, a qual instituiu as diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Direito, estabelece no seu parágrafo único que a realização de atividades complementares não se confunde com o estágio supervisionado ou com o trabalho de conclusão de curso. Por essa razão, elaboramos uma grade curricular capaz de proporcionar as habilidades e competências necessárias para um desempenho profissional bem acima da média nacional. Afinal, a capacidade de redigir corretamente é um diferencial competitivo que destacará a qualidade dos serviços de um operador de direito. O curso deverá ser realizado em módulos. Cada módulo representa uma parte importantíssima da construção das competências necessárias para que o operador de direito esteja totalmente habilitado para a produção de peças jurídicas, documentos oficiais, textos acadêmicos e trabalhos científicos. Baseado nos requisitos da petição inicial constantes no artigo 319 do novo Código de Processo Civil, mais especificamente nos incisos 3º e 4º, o curso
orienta os acadêmicos a estruturar o texto com as tipologias textuais requeridas, quais sejam a expositiva, a informativa, a dissertativa, a argumentativa, a injuntiva e a prescritiva. Porque o artigo do CPC requer que a petição inicial deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos, além de o pedido ter que apresentar as especificações, significando que a redação jurídica precisa demonstrar os fatos, texto expositivo, informativo, apresentar os fundamentos, texto dissertativo, argumentativo, e ainda requisitar que providências sejam tomadas pelo magistrado, o uso de texto injuntivo e prescritivo. Por esse motivo, nós preparamos tudo para que, não apenas para os trabalhos de monografias ou outros acadêmicos, mas também na atuação profissional do operador de direito, você consiga produzir a sua redação da forma mais adequada possível. Utilizaremos uma vasta bibliografia para que você aprenda o melhor de cada linguista. Dessa maneira, você terá a oportunidade de estudar e colocar em prática as lições dos mais renomados autores de obras de gramática e de produção textual, sem precisar se aprofundar lá no livro. Nós passaremos as lições para você, aplicando-as na prática do dia a dia. Vários exercícios são propostos no final de cada aula, e você assim poderá fixar melhor os ensinamentos. Além disso, os estudantes terão acesso na plataforma a baixar os e-books das aulas, de modo a poder acompanhar por meio da leitura. E ainda terão a oportunidade de imprimi-los, caso queiram guardar essa recordação de cada aula que foi vista em vídeo. O curso contemplará ainda o estudo de citação, de referência para a elaboração de artigos e de outros trabalhos científicos, inclusive o trabalho de conclusão de curso, sempre seguindo as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em razão de a comunicação jurídica ser necessariamente oficial, também abordaremos a chamada redação oficial, com técnicas de escrita que propiciem clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Tudo isso seguindo o Manual de Redação da Presidência da República. Tendo em vista que a segunda etapa do exame da OAB é composto de provas discursivas, uma parte do curso fica reservada para treinar os estudantes em técnicas da redação do texto dissertativo. E assim você poderá gabaritar na segunda fase do exame de ordem. Para os alunos que sempre sonharam em ocupar uma vaga na administração pública, teremos também aulas de redação dissertativa, aquela que aparece na maioria dos processos seletivos públicos para os cargos exclusivos dos bacharéis em Direito. Ao complementar os módulos, o estudante poderá baixar o seu certificado de curso de técnicas de redação forense e imprimi-lo para usá-lo como horas de atividades complementares. Matricule-se agora mesmo no primeiro módulo e comece a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um profissional do direito diferenciado, que reúne as competências necessárias para se destacar entre os acadêmicos de direito e no mercado de trabalho.